No princípio, Atum surgiu do Num, as águas primordiais do caos, e através de sua vontade criou a ordem do cosmos. Assim fala o texto das pirâmides, um dos registros espirituais mais antigos da humanidade. Mas o que os egípcios realmente conheciam sobre a estrutura do universo? As respostas que encontramos nos templos e papiros vão muito além de simples mitos, revelam um sistema cosmológico sofisticado que conecta céu, terra e águas de maneiras que desafiam nossa compreensão moderna. Os sacerdotes egípcios não apenas contavam histórias sobre deuses. Eles mapeavam forças cósmicas reais, observavam ciclos celestes com precisão milimétrica e construíam monumentos que ainda hoje nos deixam perplexos. E tem algo mais intrigante nisso tudo. Quanto mais estudamos sua cosmologia, mais percebemos padrões que aparecem em culturas separadas por oceanos e milênios. Coincidência? Talvez seja a hora de olhar com mais atenção. Imagine o universo como um corpo vivo. Não metaforicamente, literalmente. Para os egípcios, a Terra não era uma esfera flutuando no vazio. Era Geb, o deus deitado, seu corpo formando montanhas, vales e planícies. Cada músculo, cada curva de sua forma representava a geografia física do mundo. Os textos de Heliópolis descrevem Geb como o pai dos deuses, fonte de toda a fertilidade terrestre, aquele de cujo corpo brotavam as colheitas que sustentavam o Egito. Acima dele, Nut, a deusa do céu, arqueava seu corpo coberto de estrelas, formando a abóbada celeste. Mas aqui está algo que passa despercebido na maioria das análises. Nut não era simplesmente o céu. Ela era o céu que devora e dá à luz o sol todos os dias. Seu corpo representava um portal entre mundos, um útero cósmico através do qual a vida e a morte fluíam em ciclos eternos. Entre eles, impedindo que se unissem novamente, estava Shu, o deus do ar e da luz. Conforme observado por Jan Assmann, egiptólogo alemão e autor de The Search for God in Ancient Egypt, Shu não era apenas separação física, mas representava o conceito de espaço vital, o Ne, a eternidade cíclica que permitia a existência da criação. Sem Shu, Geb e Nut se fundiriam novamente no caos primordial, desfazendo toda a ordem criada. Essa imagem, Geb deitado, Nut arqueada, Shu sustentando, não era decoração. Era a astronomia codificada. Os egípcios observavam que as estrelas pareciam nascer de um lado do horizonte e morrer no outro, sendo engolidas pela terra ao anoitecer. Nut literalmente devorava as estrelas ao entardecer e as pária novamente ao amanhecer. Um ciclo de morte e renascimento que se repetia todas as noites. Mas tem uma camada mais profunda aqui. A separação entre Geb e Nut simbolizava o equilíbrio fundamental do cosmos. Masculino e feminino, terra e céu, matéria e espírito. Esse dualismo complementar aparece com força em outras tradições antigas. O Yin e Yang chinês, Shiva e Shakti na cosmologia hindu. Até mesmo o conceito hermético de como acima, assim abaixo. Por que culturas tão distantes chegaram a conclusões tão similares sobre a estrutura dual do universo? É possível que todos estivessem observando os mesmos fenômenos naturais e chegando a interpretações convergentes. Ou, e essa é uma possibilidade que vale explorar, eles compartilhavam um conhecimento mais antigo, uma ciência esquecida que precedeu todas essas civilizações. Os papiros médicos egípcios, datados de 1550 a.C., descrevem o corpo humano usando a mesma linguagem aplicada ao cosmos. O coração era o Nilo interno, os pulmões eram o ar de Shu, os ossos eram as montanhas de Geb. Microcosmo e macrocosmo operando sob os mesmos princípios. Hermetismo? Talvez. Mas esse conceito estava funcionando no Egito 1000 anos antes de Hermes Trismegisto ser mencionado em qualquer texto grego. E aqui está algo que vai fazer você pausar por um momento. Nos textos das pirâmides, há uma descrição de Shu levantando Nut do corpo de Geb. A palavra usada, Fai, significa literalmente erguer ou elevar. Alguns teóricos sugerem que isso poderia descrever não apenas separação metafórica, mas um evento cosmológico real. Uma mudança na configuração do céu que os antigos testemunharam e registraram na única linguagem que tinham, mitologia. Você já se perguntou por que os egípcios chamavam o Nilo de Iteru, simplesmente o rio, como se não existisse nenhum outro? Porque para eles, realmente não existia. O Nilo não era um rio comum. Era a manifestação terrestre de um rio cósmico que fluía através dos céus, conectando o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, a terra ao firmamento.
Os textos dos sarcófagos mencionam repetidamente um rio celestial pelo qual a barca solar de Ra navegava. Mas não era metáfora poética. Os sacerdotes astrônomos egípcios identificavam esse rio com o que hoje chamamos de Via Láctea, aquela faixa esbranquiçada de estrelas que corta o céu noturno. Para eles, era literalmente água celestial, o Nilo de cima refletido no Nilo de baixo. E tem mais. As cheias anuais do Nilo começavam precisamente quando a estrela Sírius, Sopdet para os egípcios, ressurgia no horizonte após 70 dias de invisibilidade. Coincidência? Os egípcios certamente não achavam. Eles viam isso como confirmação de que os ciclos terrestres e celestes estavam sincronizados, que céu e terra operavam como um único sistema integrado. Um estudo de 2009 publicado no Journal of Archaeological Science analisou registros de cheias do Nilo ao longo de 3 milênios e confirmou algo surpreendente. Os egípcios previam as inundações com precisão impressionante, não através de medições hidrológicas complexas, mas observando os céus. Eles sabiam que quando Sírius aparecia no horizonte pouco antes do nascer do sol, o que chamavam de nascer helíaco, as águas subiriam em questão de dias. Mas aqui está onde fica realmente interessante. O egiptólogo Robert Bauval, em seu trabalho The Orion Mystery, documenta como os egípcios associavam o Nilo celestial não apenas à Via Láctea, mas especificamente ao alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion. Essas estrelas eram identificadas com Osíris, o deus da ressurreição, e sua posição no céu marcava momentos cruciais do calendário agrícola e religioso. As 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas de maneira que corresponde exatamente, e quero dizer exatamente, às 3 estrelas do cinturão de Órion. E o Nilo corre ao lado delas da mesma forma que a Via Láctea corre ao lado da constelação. Coincidência arquitetônica. Isso significa que os construtores estavam literalmente recriando o céu na Terra, construindo um Nilo celestial em escala terrestre. E não para por aí. Durante a temporada de cheias, quando o Nilo transbordava e cobria os campos, os egípcios realizavam o Festival de Opé, uma cerimônia onde a barca sagrada de Amon-Ra era carregada do templo de Karnak ao templo de Luxor. A barca era carregada por terra, mas o ritual simbolizava a jornada de Ra pelo rio celestial. Terra e céu se fundindo novamente, mesmo que por breves momentos. Os sacerdotes cantavam hinos descrevendo Ra navegando pelas águas de Nun, as águas primordiais, enquanto sua barca física era carregada pelas ruas inundadas. Ritual ou conhecimento codificado? Porque se você parar para pensar, eles estavam descrevendo a Via Láctea como um oceano cósmico muito antes de qualquer telescópio existir. Tem um papiro em Berlim, catalogado como Papyrus 3033, que descreve o Nilo como tendo nascente no Dua, o submundo egípcio. O texto diz que as águas fluem do reino dos mortos para o reino dos vivos, trazendo não apenas fertilidade física, mas renovação espiritual. Isso conecta o rio a ciclos de vida, morte e renascimento que vão muito além da agricultura. E aqui vem uma conexão que os acadêmicos tradicionais evitam. Culturas da Mesopotâmia, especificamente os sumérios, também falavam de rios celestiais. O Tigre e o Eufrates eram vistos como manifestações terrestres de águas cósmicas. Os hindus antigos descreviam o Ganges como originado no céu, fluindo do cabelo do deus Shiva. Por que civilizações sem contato direto compartilham essa mesma visão de rios terrestres refletindo rios celestes? Alguns pesquisadores, como Graham Hancock em Fingerprints of the Gods, sugerem que isso aponta para uma tradição de conhecimento compartilhado, uma ciência antediluviana que teria sido disseminada por uma civilização anterior. Especulação? Sim. Mas é uma especulação fundamentada em padrões consistentes que aparecem repetidamente em culturas antigas ao redor do mundo. Agora chegamos ao coração pulsante da cosmologia egípcia, o Sol. Mas não o Sol como astro distante e impessoal que aprendemos na escola. Para os egípcios, o Sol era Ra, uma força consciente, viva, travando uma batalha diária pela própria existência do universo. Todo amanhecer, Ra emergia no horizonte leste, pilotando sua barca celeste, a Mandé, a barca de milhões de anos. Ele não simplesmente nascia. Ele renascia, parido novamente por Nut após ter sido devorado na noite anterior. Essa jornada diurna pelo céu não era passiva. Era uma procissão triunfal, um rei atravessando seu reino, trazendo luz, calor e ordem ao mundo. Mas é o que acontecia à noite que revela a verdadeira profundidade do pensamento egípcio. Quando o sol se punha no oeste, Ra não desaparecia simplesmente.
Ele embarcava em sua barca noturna, a Mesecte, e descia ao Dua, o submundo, para uma jornada de 12 horas através de reinos de trevas e perigo. Os textos do Andua, literalmente o livro do que está no Dua, detalham essa jornada noturna hora por hora. Cada uma das 12 horas corresponde a uma região específica do submundo, habitada por deuses, demônios e espíritos dos mortos. Ra precisava negociar passagem, enfrentar guardiões hostis e, principalmente, sobreviver ao confronto com Apophis. Apophis, ou Apophis, era a serpente do caos primordial, uma entidade que representava tudo que a criação não era: desordem, trevas, destruição. Todo amanhecer dependia de Ra derrotar Apophis. E essa não era batalha figurativa. Os textos descrevem combate real, com Ra usando a magia de Ísis, a força de Sete e a sabedoria de Thoth para subjugar a serpente. Pense na implicação disso por um momento. Os egípcios acreditavam que a ordem do universo, o que chamavam de Maat, não era garantida. Era conquistada. Todos os dias. O sol não nascia automaticamente. Ele precisava vencer o caos para renascer. E aqui está algo que vai parecer estranho à primeira vista, mas faz todo sentido quando você entende a lógica interna. Sete, o deus do caos e das tempestades, geralmente visto como vilão na mitologia egípcia, era o principal defensor de Ra contra Apophis. Nos textos do Andua, Sete está na proa da barca solar, usando sua força selvagem para repelir a serpente. Caos controlado lutando contra caos absoluto. Isso revela algo profundo sobre como os egípcios entendiam o universo. Não era uma divisão simples entre bem e mal. Era sobre equilíbrio entre ordem, Maat, e caos, Esfet. Sete representava o caos necessário, tempestades que trazem chuva, força bruta que protege a criação. Apophis era o caos destrutivo, o nada tentando desfazer a existência. Um papiro de Ramessid Period descreve sacerdotes realizando rituais diários no amanhecer, recitando feitiços para ajudar Ra a derrotar Apophis. Eles acreditavam que suas palavras e ações tinham poder real, que a humanidade participava ativamente da manutenção do cosmos. Rituais não eram apenas devoção, eram trabalho cósmico necessário. E tem uma dimensão astronômica aqui que é impossível ignorar. A jornada de Ra pelo submundo corresponde ao movimento do Sol abaixo do horizonte durante a noite. Mas os egípcios observavam algo mais: eclipses solares. Momentos quando a serpente Apophis parecia estar vencendo, quando as trevas engoliam o Sol mesmo durante o dia. Registros em templos mostram que os egípcios previam eclipses com décadas de antecedência. Como? Através de observações meticulosas de ciclos celestes que duravam gerações. Isso não era superstição primitiva. Era astronomia preditiva sofisticada, disfarçada em linguagem mitológica. Conforme observado por James Allen, especialista em textos das pirâmides e curador do Metropolitan Museum, os egípcios possuíam um entendimento funcional de ciclos astronômicos que rivaliza com culturas muito posteriores. Suas previsões de fenômenos celestes eram fundamentadas em registros de observação que remontavam a milhares de anos. E aqui está onde as coisas ficam realmente provocativas. Algumas descrições da jornada noturna de Ra incluem passagens por portais ou portas específicas no Dua. Os textos mencionam 7 portões guardados por serpentes, cada um exigindo palavras mágicas específicas para a passagem. Isso soa familiar? Culturas ao redor do mundo, da Mesopotâmia à Mesoamérica, descrevem o submundo como tendo múltiplas camadas ou portões. Os maias falavam de Xibalba com 9 níveis. Os sumérios descreviam 7 portões ao reino de Erequigal. Os gregos mais tarde falariam do Tártaro. Porque essa estrutura de múltiplos níveis repetidamente. Michael Tsarion, em Astrotheology and Sidereal Mythology, sugere que essas descrições podem codificar conhecimento astronômico sobre planetas e esferas celestes. Os 7 portões poderiam representar os 7 planetas visíveis a olho nu, cada um com sua própria esfera de influência. Especulação? Certamente. Mas é especulação que encontra paralelos interessantes em textos herméticos posteriores sobre esferas planetárias. O que torna isso ainda mais intrigante é que textos egípcios posteriores, especialmente do período ptolemaico, começam a incorporar linguagem explicitamente astronômica, fundindo as narrativas míticas com descrições de movimentos planetários. Como se estivessem revelando o que sempre esteve codificado nas histórias.
Você já entrou em um templo egípcio e sentiu algo diferente? Não é apenas a antiguidade ou a beleza arquitetônica. É algo mais profundo, mais intencional. Porque os templos egípcios não eram simplesmente locais de adoração. Eram réplicas funcionais do cosmos, máquinas espirituais projetadas para manter a ordem universal. Olhe para o teto de qualquer grande templo egípcio, Karnak, Dendera, Edfu. O que você vê não é simples decoração. São mapas estelares precisos. A abóbada celeste de Nut, coberta de estrelas, constelações e planetas em suas posições corretas. Os tetos eram pintados de azul escuro, pontilhados de estrelas douradas, recriando literalmente o céu noturno. E o chão, pintado de verde ou marrom, representando a terra de Geb, o corpo fértil do qual toda a vida brotava. Caminhar em um templo egípcio era literalmente caminhar entre céu e terra, ocupando o mesmo espaço que Shu, o ar, a separação, o espaço vital da criação. Mas a coisa vai muito além de simbolismo visual. Os templos eram orientados astronomicamente com precisão que faria engenheiros modernos pausarem e tomarem nota. O templo de Karnak, por exemplo, está alinhado de forma que durante o solstício de inverno, os primeiros raios do sol nascente atravessam todo o comprimento do complexo, iluminando o santuário interno onde residia a estátua de Amon-Ra. Coincidência? O egiptólogo Gerald Hawkins, sim, o mesmo que estudou Stonehenge, documentou mais de 30 templos egípcios com alinhamentos astronômicos precisos. Alguns apontam para estrelas específicas, outros para o nascer do Sol em datas cruciais, outros ainda para pontos onde certos planetas aparecem no horizonte. O templo de Hathor em Dendera possui um dos zodíacos mais completos do mundo antigo. Não é apenas decoração. É um mapa astronômico funcional que os sacerdotes usavam para calcular festivais, prever inundações e manter o calendário religioso. E aqui está algo que vai te surpreender. Esse zodíaco inclui constelações que só foram descobertas pela astronomia ocidental séculos depois. A estrutura interna dos templos seguia um padrão consistente que refletia a cosmogonia egípcia. Você entrava através de pilones maciços, portais que representavam as montanhas no horizonte onde o sol nascia e se punha. Atravessava pátios abertos, gradualmente adentrando espaços mais fechados e escuros, até finalmente alcançar o santuário interno. Essa progressão não era aleatória. Representava a jornada de volta ao momento da criação, ao Num primordial, as águas do caos de onde Atum emergiu para criar o cosmos. O santuário interno era o ponto zero da criação, o Axis Mundi, o eixo do mundo. E aqui está algo que passa despercebido na maioria das análises. Os templos eram projetados acusticamente. Estudos recentes usando análise acústica moderna demonstraram que certos espaços dentro dos templos amplificavam frequências específicas. Cânticos e hinos ressoavam de maneiras que criavam efeitos harmônicos complexos. Um estudo de 2017 conduzido por pesquisadores da Universidade de Huddersfield testou a acústica do templo de Edfu e descobriu que certas câmaras amplificavam frequências na faixa de 110 a 111 Hz. Uma frequência que estudos neurocientíficos modernos associam com estados alterados de consciência. Coincidência ou design intencional? Os sacerdotes sabiam o que estavam fazendo. Textos descrevem rituais específicos realizados em câmaras específicas em horários específicos, quando a luz solar ou estelar entrava de determinadas maneiras. Eles estavam orquestrando experiências multissensoriais, visuais, acústicas, espaciais, para induzir estados alterados que facilitavam o que chamavam de comunhão com os Neteru, as forças divinas. Agora, aqui está onde fica realmente provocativo. Por que faraós investiam recursos imensuráveis na construção desses templos? Não era apenas ego ou devoção religiosa. Eles acreditavam genuinamente que a estabilidade do cosmos dependia desses rituais sendo realizados corretamente nos lugares corretos. Os faraós eram vistos como Neteru-Ta, deuses terrestres, encarregados de manter Maat. E como faziam isso? Através de 3 funções principais: construir e manter templos, realizar oferendas diárias aos deuses, e subjugar Sfet, o caos, tanto em forma de inimigos externos quanto desordem interna. Reliefs em paredes de templos mostram faraós repetidamente em 3 poses, oferecendo a Maat aos deuses, literalmente oferecendo ordem cósmica, derrotando inimigos em batalha, subjugando o caos, e construindo ou restaurando templos, mantendo os portais entre mundos. Isso não era propaganda política vazia.
Era uma descrição literal de deveres cósmicos. O faraó não governava apenas o Egito. Ele mantinha o universo funcionando. E quando faraós falhavam, quando não mantinham templos, quando perdiam guerras, quando o mar decaía, o cosmos refletia isso com calamidades, secas, pragas, invasões. E tem uma camada ainda mais profunda. Os textos das pirâmides, os textos religiosos mais antigos do mundo, descrevem os faraós não apenas mantendo ordem, mas literalmente se tornando parte da maquinaria cósmica após a morte. Eles se transformavam em estrelas, especificamente estrelas no cinturão de Órion ou estrelas circumpolares, aquelas que nunca se põem. Ó rei, você é esta grande estrela, a companheira de Órion, que atravessa o céu com Órion, diz o spell 882 dos textos das pirâmides. Não é metáfora poética. Era literalmente o destino do faraó, tornar-se parte do cosmos que ele manteve em vida. E aqui está algo que vai fazer você questionar muito do que sabe sobre história antiga. Se os egípcios realmente acreditavam que seus templos e rituais mantinham o universo funcionando, e eles investiram milhares de anos e recursos incompreensíveis nisso, será que eles sabiam algo que esquecemos? Civilizações modernas riem da ideia de que rituais humanos possam afetar forças cósmicas. Mas os egípcios previam eclipses, calculavam ciclos estelares, alinhavam estruturas com precisão astronômica incrível, tudo sem computadores ou telescópios. Talvez houvesse mais substância em seus rituais do que nossa ciência materialista está disposta a reconhecer. Ou talvez, e essa é uma possibilidade que vale considerar seriamente, eles estavam codificando conhecimento científico real em linguagem mítica e ritual, preservando informações de maneiras que sobreviveriam a colapsos civilizacionais. Afinal, templos de pedra duram mais que livros. Rituais transmitidos por gerações preservam informações onde manuscritos se perdem. Os egípcios construíram uma civilização que durou 3.000 anos, mais tempo que qualquer outra cultura humana. Sua cosmologia não era apenas religião. Era tecnologia social, memética, espiritual, um sistema completo para manter ordem, preservar conhecimento e conectar humanos com o cosmos de maneiras que ainda estamos tentando entender. E aqui está a questão final, a que fica ecoando depois que toda a informação foi apresentada. Se tudo isso era apenas mitologia primitiva, por que ainda estamos estudando, ainda encontrando novos padrões, ainda descobrindo alinhamentos astronômicos que não deveriam estar lá? Talvez os egípcios não estivessem apenas contando histórias sobre o cosmos. Talvez estivessem registrando algo que observaram, algo que entenderam de uma maneira que nossa ciência compartimentalizada ainda não consegue integrar completamente. Entre Geb e Nut, entre terra e céu, no espaço mantido aberto por Shu, eles construíram algo extraordinário, uma ponte entre o humano e o cósmico que ainda está de pé, ainda está falando, se soubermos como ouvir.